Antes dos arranha-céus e da internet, existiram as primeiras civilizações. Sociedades que, com ferramentas rudimentares e mentes brilhantes, mudaram o curso da história humana. Elas plantaram as sementes da civilização, que floresceram no mundo moderno. Mas como essas civilizações pioneiras se formaram a partir das tribos nômades? O que impulsionou sua ascensão? Da Mesopotâmia ao Egito, da Índia à China, vamos explorar as inovações, crenças e legados duradouros. Preparem-se, pois nossa jornada começa agora. Nem todos os grupos humanos evoluíram para o que chamamos de civilização. O caminho para a civilização era pavimentado com inovações específicas. Então, o que realmente define uma civilização? Primeiro, imagine cidades vibrantes, centros de comércio, arte e cultura. As primeiras civilizações testemunharam a ascensão de cidades como Ur, Babilônia e Harappa. Mas uma civilização é mais do que apenas tijolos e argamassa. Requer uma estrutura social complexa, um governo organizado, leis e uma divisão de trabalho. E não podemos esquecer a escrita. A invenção da escrita marcou um ponto crucial na história humana. Finalmente, nenhuma civilização poderia prosperar sem o domínio da tecnologia. Nossa primeira parada nos leva à antiga Mesopotâmia, onde surgiu uma civilização notável, os Sumérios. Esta civilização floresceu em uma região fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Por volta de 3500 a.C., os Sumérios construíram as primeiras cidades do mundo, como Ur, Uruk e Eridu. Essas cidades eram verdadeiros centros urbanos, com complexas infraestruturas e sistemas de irrigação avançados. Essas cidades tornaram-se centros de comércio, religião e inovação. Os mercados fervilhavam com mercadorias de toda a região, e os templos eram o coração espiritual das cidades. Mas a conquista mais duradoura dos sumérios foi a invenção da escrita cuneiforme. Esta forma de escrita permitiu a documentação de transações comerciais, eventos históricos e até literatura. A escrita cuneiforme abriu um novo mundo de comunicação e documentação. Ela foi usada por milênios e influenciou outras formas de escrita na região. Os sumérios também foram pioneiros na arquitetura, construindo zigurates, templos em forma de pirâmide. Estes monumentos impressionantes serviam como centros religiosos e administrativos. Eles dividiram o dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. Este sistema de tempo é a base do que usamos até hoje. Os sumérios podem ter desaparecido, mas seus legados ressoam através dos milênios. Suas inovações em escrita, arquitetura e matemática continuam a influenciar nossa vida moderna. Sua escrita, arquitetura e inovações matemáticas lançaram as bases para as civilizações que se seguiram. A herança dos sumérios é um testemunho duradouro de sua engenhosidade e criatividade. Nossa jornada nos leva agora para o leste, para os reinos da Índia e da China. Estes dois impérios antigos, com suas ricas histórias e culturas, moldaram significativamente o curso da civilização humana. No Vale do Rio Indo, a civilização do Vale do Indo floresceu por volta de 2500 a.C. Esta civilização, uma das mais antigas do mundo, é um testemunho da engenhosidade e resiliência humanas. Esta civilização era conhecida por suas cidades meticulosamente planejadas e avançados sistemas de saneamento. As cidades eram um exemplo de planejamento urbano, com ruas largas e bem organizadas. Imagine cidades como Harappa e Mohenjo-Daro, com suas ruas em grade e complexos sistemas de drenagem. Estas cidades eram verdadeiras maravilhas da engenharia antiga. Enquanto isso, ao longo do Rio Amarelo, a China antiga estava surgindo. Este rio, muitas vezes chamado de berço da civilização chinesa, foi o palco de muitos desenvolvimentos importantes. Os chineses desenvolveram um sistema de escrita único e criaram obras de arte requintadas.
A escrita chinesa, com seus caracteres complexos, é uma das mais antigas formas de escrita ainda em uso hoje. Pensadores como Confúcio e Lao Tzu introduziram novas ideias sobre ética e governo. Suas filosofias influenciaram profundamente a cultura e a sociedade chinesa, e continuam a ser estudadas e respeitadas até hoje. A China antiga também foi um centro de inovação tecnológica, presenteando o mundo com invenções como o papel e a pólvora. Estas invenções revolucionaram a comunicação e a guerra, respectivamente. A Rota da Seda conectava a China à Europa, facilitando uma troca cultural sem precedentes. Mercadorias, ideias e tecnologias viajavam por esta rota, enriquecendo todas as civilizações envolvidas. As civilizações da Índia e da China deixaram uma marca indelével na história humana. Suas contribuições em áreas como a filosofia, a ciência e a arte continuam a influenciar o mundo moderno. O que levou à queda dessas civilizações? Esta é uma pergunta que tem intrigado historiadores e arqueólogos por séculos. A resposta é complexa e multifacetada, envolvendo uma combinação de fatores ambientais, sociais e políticos. Mudanças climáticas, como secas prolongadas ou inundações catastróficas, poderiam ter devastado colheitas, levando à fome e ao colapso econômico. Conflitos internos, como guerras civis ou lutas de poder, poderiam ter esgotado os recursos e enfraquecido a coesão social. A instabilidade política e a agitação social podem corroer os alicerces dos impérios, tornando-os vulneráveis a ameaças externas. Invasões externas por novas tribos ou impérios em ascensão poderiam ter conquistado essas civilizações, aproveitando-se de sua fraqueza. A história é um ciclo de ascensão e queda, de impérios que se erguem e caem, muitas vezes devido a uma combinação de fatores. A complacência e a incapacidade de se adaptar a circunstâncias em mudança também podem ter contribuído para o declínio. As civilizações devem evoluir e se adaptar para sobreviver, enfrentando novos desafios com inovação e resiliência. As ruínas dessas civilizações servem como um lembrete da transitoriedade do poder e da importância da adaptação. Elas nos desafiam a aprender com os erros do passado e construir um futuro mais sustentável, onde possamos evitar os mesmos erros que levaram à queda dessas grandes civilizações. E assim termina nossa jornada pelas primeiras civilizações. Da Mesopotâmia ao Egito, da Índia à China, exploramos os legados duradouros dessas civilizações pioneiras. Mesmo as maiores civilizações são mortais, vulneráveis aos caprichos da natureza e aos conflitos humanos. No entanto, somos inspirados por sua arte, arquitetura, filosofias e inovações. As primeiras civilizações podem ter desaparecido, mas seus legados vivem em nossas leis, governos, línguas, tecnologias e culturas. Cabe a nós aprender com seus sucessos e erros e nos esforçar para construir um futuro digno de seu passado. Qual dessas civilizações você acha mais fascinante? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais curiosidades épicas.